Quem foi tua inspiração, assim? Porque tu tá muito tempo na política, tu sempre teve alguém que tu te inspirou, que te deu um norte. O Ou, David, assim, eu amigos, entrei na coisa assim. política lá em 90, né? Porque eu trabalhei para um deputado ali de Jacinto Machado, todo mundo conhece. Na época que meu pai ainda. Ele é médico lá em Jacinto, e aí ele acabou, já contei essa história. Daí na época eu conheci ele lá, que ele ajudou a tratar do meu pai e tal, eu era Aham. piazão. E depois, em 90, ele foi candidato a deputado. Daí eu lembrei dele, a minha mãe disse, ó, aquele homem lá, tal, doutor Gilson, né? Aham. Aí eu digo, vai ser candidato? Eu digo, mas ele é, né? Eu gostei assim na época. Eu era gurizão, ia lá no hospital, tal, lembro bem da história. E daí eu disse, mãe, eu já, né, gostava de um... Assim, eu era um cara, gostava de fazer negócio, mas não tinha nada a ver com Aham. política. Mas eu estava em tudo quanto é lugar aí. Aí, claro, politicamente, aí o cara, aí me deu um cara Politicamente, me, o político daí tem que eu estar aí no meio. falei, cara, tal, e trabalhei para ele naquela eleição em 90. Aham. E já fiz uma votação expressiva para ele em 90. E aí eu digo, ele era do PDT, cara. Daí eu me filei no PDT, porque se ele fosse do PP, eu me filava no PP, se ele fosse do MDB, uma comparação. Aham. Porque eu era um cara que não tinha assim, essa noção de partido. E deu certo que ele era do PDT, e aí trabalhei para ele, deu uma votaçãozinha boa em Sombrio em 90. Daí ele disse, Josimar, se tu quiser ser candidato a vereador, lá da eleição era dentro de 2 anos, né? Aquela eleição do Polaco. E aí eu peguei e disse, não. Aí No quando tempo que a foi... eleição era boa, que tinha as festanças, que tinha tinha, os podia, showmícios. show, cerveja. Mas era bom. E aí eu acabei, e aí ele me convidou para ser candidato a vereador. Eu digo, não, se tu também já me ajuda aí, eu já gostei da coisa. Aham. Meio teimoso, né? E aí já me atraquei em 92, me elegi na primeira, depois me elegi em 96. Era Polaco, o primeiro prefeito, quando me elegi era Polaco. A segunda era o Podinho. E a terceira, em 2000, já era o Zé Milton. Daí fui embora. Candidato Nossa, 3 vezes. me lembro da primeira do Zé Milton. Mas a política, tu disse que o pessoal não gosta, né? Mas quando entra pra política... A emancipação de Balneário Gaivota em 29 de dezembro de 1995, eu era o presidente da Câmara, a gente que fez aqui todo... Aham. Na época eu era vereador aqui. Não, a política, ela... Cara, a política, tudo é política. Se tu tiver 2 filhos, tu ser mais puxa-saco no português de um, é porque ele é mais malandro que o outro. Tem a política da família, a política da... Tudo é política, cara. Se tu analisar assim, só que, né, às vezes a pessoa sabe entrar num ambiente, quando tu vê, todo mundo gosta mais do e não gosta do outro. Então, Que é mais comunicativo. Não é nem porque... Mas tem tudo isso, Deus, qualquer ambiente que tu vive, se tu for um cara mais eclético, tu acaba puxando mais as pessoas pro teu lado. E isso é natural, né? E tem a política de pedir voto e tal. Mas a política, ela deu uma melhorada, David, porque a informação é muito rápida, cara. Quando eu era vereador no meu primeiro e segundo mandato, um cara lá inventava uma fofoca minha lá, o fulano não arrumou a rua lá, porque tu não aprovou lá na Câmara. E daí eu cruzava com o cara, daqui a pouco eu via o cara meio diferente comigo, eu digo, esse cara, um dia eu pergunto, parece que tu não tá mais me olhando direito. Tu acha que eu não sei que aquele projeto lá na Câmara tu não votou e não arrumaram a minha rua, o esgoto, porque tu não aprovou? Eu digo, não. Quer dizer, se criava uma mentira e era mais difícil de desmentir. Hoje eu falo um negócio aqui, pode ir lá na Câmara, tá lá. Mas eu digo, cara, defendi uma tese lá na Câmara, eu votei isso. Mas ele vai lá, tá aqui mesmo. Então, não tem mais como também essas pessoas que gostavam de fazer a coisa, inventar, porque tu desmente muito fácil. Se eu disser assim, eu aprovei, eu defendo uma tese na Câmara, tu vai lá, pega na segunda-feira, olha lá o discurso do Josimar, vou ver. Tu vai ver se é verdade o que eu tô falando ou não. Que agora tá tudo gravado, tudo ao vivo. Tudo gravado. Então, a própria mentira, a invenção, cara, aquele negócio que tinha muito assim, tu é do 15, tu é do 11, eu não era do 15 nem do 11, então eu acabava levando o sarrafo dos dois lados. Tu era PSDB, né, Bujão? PDT e depois PSDB. Então é nesse sentido, sabe? Mas agora tá mais prático, eu percebo a política nisso. As pessoas talvez nem me conheciam, só contaram uma história para ele e ele ficava com aquela imagem minha. Mas eu não... Sabe, eu tô lá na Câmara, faço o meu trabalho, tá lá tudo registrado, não tem nada que me procure, que eu veja que esteja fundamento.